Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês todas as notícias do Clube de Regatas do Flamengo nesta quinta-feira, dia 6 de março de 2025. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre Jorginho. Flamengo e Jorginho chegaram lá a assinar o pré-contrato, falei que ia rolar uma reunião e tal. Que fim levou a situação com o Jorginho? Mas hoje de manhã nós falamos sobre as listas de pré-convocados para as seleções, para as disputas das eliminatórias sul-americanas do dia 17 de março ao dia 25. Lembrando sempre que no dia 29 o Flamengo já estreia contra o Internacional de Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, 2 dias depois de ter cedido 9, isso mesmo, 9 jogadores da seleção brasileira, o Flamengo tem que entrar em campo para tentar a conquista do título do Brasileirão. Eu sou o Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro-Negra, curta, comenta, compartilha, principalmente se inscrevam no nosso canal, ajudem o nosso canal a continuar crescendo, a continuar aqui, vivo, trazendo para vocês as verdades sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. E você não paga absolutamente nada para se inscrever no nosso canal. Então ajuda a gente se inscrevendo. É rapidinho, só um plim, e você já estará inscrito. Valeu? Nação, seguinte. Eu sempre estou recomendando o que tem de melhor para vocês. Vocês viram que hoje pela manhã eu trouxe alguns números. No vídeo de ontem eu mostrei o desempenho do Arrascaeta, do De La Cruz, do Matheus Gonçalves, do Plata, para poder municiar vocês de informações não triviais, ou seja, aquilo que a mídia sempre está colocando, a gente precisa pesquisar, cavucar, fazer a notícia acontecer. E para isso, sabendo que vocês gostam de uma boa análise, eu uso sempre o Flash Score. O Flash Score é, sem sombra de dúvidas, o melhor aplicativo para a gente pegar todos os dados de clubes do Brasil e do exterior para a gente poder fazer aquela análise sensacional sobre cada uma das equipes. Para você que gosta de uma fezinha aí, que é mais importante ainda, entender como cada time funciona contra determinado adversário, dentro, fora de casa, os números trazem isso para a gente, meus amigos. Basta então você fazer o seguinte, você vai se ajudar baixando o aplicativo da Flash Score no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. E vai nos ajudar. Se você já tiver o Flash Score instalado, só entre nós, tá? Clica, desinstala do seu celular e clica aqui de novo. Quanto mais downloads vocês fizerem, mais juntos com a Flash Score nós estaremos. Inclusive temos um projeto de, junto com a Flash Score, podermos acompanhar o Flamengo mundo afora. Mas para isso vocês têm que se empenhar, tem que clicar no link e fazer o download. Quanto mais downloads, mais chance de fechar a parceria com a Flash Score a gente terá, e principalmente vocês ficarão minuciosamente sabedores dos números. Não é só do Flamengo não. Lá na Premier League, lá na Champions League, lá na La Liga, na Série A italiana, na França, na Rússia, onde você quiser, você vai ter os números à sua disposição, valeu? Então faz o seguinte, para se ajudar e ajudar o canal, clica no link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. A Flash Score é a melhor. E a gente falou sobre os convocados da seleção brasileira, né? Hoje de manhã eu abri o dia falando da lista de pré-convocados. Tínhamos Léo Ortiz, Danilo, Wesley, Gerson, Bruno Henrique e Alexandro, na lista de pré-convocados do Dorival. Saiu ontem a lista de pré-convocados do Uruguai, Arrascaeta, Varela e De La Cruz. A pré do Equador tem o Plata e a pré do Chile tem o Eric Pulgar. Então são 11 atletas que poderiam ser convocados. Falei com vocês hoje pela manhã que não acreditava na convocação do Bruno Henrique na lista final e do Alexandro. Dito e feito, eles não foram para a lista final. Então o Flamengo tem hoje 9, isso mesmo, 9 convocados para os jogos do dia 17 ao dia 25 de março. E aí é torcer para esses 9, porque vamos lá, dos 9, né? Gerson, titular. Léo Ortiz, titular. Danilo, titular. Eric Pulgar, titular. Wesley, titular. Arrasca, titular. Varela, não, né? Varela
tá atuando na lateral esquerda, mas o Alexandro volta agora, então titular ele não é, então seria esse daqui que não seria o titular. Aí nós temos o Alexandro não, perdão. Aí nós temos o Gerson, Ortiz, Danilo, Eric, Wesley Arrasca, De La Cruz, titular. Plata vem sendo utilizado como titular. Então, só aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dos 9 convocados são titulares. E vale lembrar que o Pedro lesionado não foi convocado, mas seria. Vale lembrar que o Vinha lesionado seria convocado, não foi. Senão, ao invés de 9, nós teríamos 11 convocados. E possivelmente dos 11, a gente teria 10 titulares sendo convocados. A CBF, até um tempo atrás, ela tinha uma prerrogativa de que o clube que tivesse mais do que 2 convocados, isso mesmo, 2, não interessa se para a seleção brasileira, Uruguai, não, tivesse 2, poderia adiar o seu jogo se o mesmo fosse acontecer até 48 horas depois da chegada, do retorno dos atletas. Ela acabou com isso. Porque o Flamengo, com 9, talvez 11, poderia muito bem acabar com essa parada da CBF, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha. Vocês viram que eu acabei de esquecer quais eram os jogadores convocados, né? Isso acontece, né? A gente tá naquela idade que eu vou te falar um negócio. Mas olha só, através do portal Flash Score, você tem lá o painel de notícias. E lá, logo na cara das notícias, a gente tem a convocação do Dorival Júnior, tá? Então é só você vir aqui, ó, no portal, no aplicativo do Flash Score, aí você vem aqui em notícias, tá lá, ó, Dorival convoca Neymar para jogos contra Colômbia e Argentina, veja a lista. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito da convocação da seleção, é só vocês irem ali no Flash Score, colocar na parte de notícias, no aplicativo, e vocês vão ler a lista completa. Valeu? Para a gente não perder tempo com isso. Só que tem um detalhe, pessoal. Tem um atleta que foi convocado e está muito amarradão, está muito feliz, que é o Wesley. Eu também fico feliz por ele, acho sensacional ele ter sido convocado. Aliás, dá uma olhadinha aí como é que foi a reação do Wesley ao saber da sua convocação. Espia só. Dentro do Alnaz, Ederson, Manchester City. Defensores, Danilo, do Flamengo, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Léo Ortiz, do Flamengo, Marquinhos, do PSG, Murilo, do Nottingham, Wanderson, do Mônaco, e Wesley. Pessoal, sabe o que mais me emociona? É claro que o Wesley ter sido convocado é bom demais para ele, para nós rubro-negros nem tanto, afinal de contas, as portas se abriram internacionalmente de vez para o Wesley. Se ele jogar 10 minutos e mostrar 1/3 daquilo que ele mostra no Flamengo, ele vai arrebentar e as propostas que já são gigantes serão maiores ainda. Mas o que me emociona mais é o cuidado e o carinho do pai com o bebê. Olha só como que o Wesley já virou pai de verdade. Ao invés dele ficar louco e comemorar a sua convocação, quando o geral gritou, aliás, a Alice, a bebezinha, tá no colo dele, filhinha dele, a mamãe Amanda tá em pé com ele e a irmã dele tá embaixo fazendo a gravação do vídeo. Ao invés dele pular, ele se preocupa com a gritaria em cima da Alice. E isso me emociona mais. Eu sou um pai coruja, um pai babão, e a gente vê que o homem está no caminho certo quando ele preza pela família, pelo menos eu penso assim, posso estar errado, mas eu penso assim. E ele defender a menininha foi para mim sensacional. Parabéns Wesley, Gerson, Léo Ortiz, Danilo, que é um capitão nato e o Dorival não abre mão dele de jeito nenhum, e a todos os convocados do Flamengo. Mas no caso do Wesley, as portas agora estão escancaradas. O Flamengo precisa sim procurar já um substituto para ele, porque se antes a Premier League já olhava para ele com olhos e com boca, né, doida para levá-lo, imagina agora que ele tem
passaporte internacional garantido com a seleção brasileira, tá? O Liverpool deve perder o Alexander-Arnold para o Real Madrid. E aí, o foco do Liverpool é o Wesley. Do outro lado do Rio, tem o Arsenal. E o Arsenal também está reformulando um elenco que é muito envelhecido. E quer o Wesley também. Aí, lá na Espanha, se o Real Madrid não levar o Alex Arnold, que faz tempo que eles estão tentando, eles vão vir atrás do Wesley. Aí o vizinho deles de outra cidade lá, de Barcelona, o Deco quer levar o Wesley para Barcelona, para ser um cara que possa fazer sombra ao Koundé, francês, que hoje é titular absoluto lá. Com a ida dele para a seleção, é impossível mantê-lo depois do Super Mundial de Clubes. Então, o Flamengo começa, a partir de agora, uma corrida para procurar o substituto para o Wesley. O Dorival Júnior falou sobre essa convocação. Espia só. Dorival, sobre uma das novidades dessa lista, que é a presença do Wesley, um jogador que evoluiu muito desde a janela do ano passado, quando ele quase chegou a ser vendido para a Atalanta e depois acabou ficando no Flamengo. Tem sido um dos destaques no futebol brasileiro e muita gente pedia o Wesley na seleção. Eu queria que você falasse sobre esse processo de acompanhamento da evolução do Wesley e como ele pode ser aproveitado aqui dentro da seleção, nesse que é um grande momento para ele no Flamengo. Obrigada. Monique, desde 2022 eu já conhecia o Wesley, já o trazia para treinamentos. Inclusive, o Juan está aqui, talvez até uma ou duas convocações ele teve, não me lembro bem, mas acredito que ele tenha ido. Era um jogador promissor, mesmo que nós, naquele momento, tivéssemos aí 3 laterais que vinham atuando, né, com frequência, mas ele chamava muita atenção, era um jogador muito interessante, e de setembro para cá, praticamente, ele conseguiu um salto de qualidade que o credenciou a um momento como esse. Eu acho que é um apelo, todos perceberam o que vinha acontecendo com esse garoto, é uma condição, é um primeiro momento dele aqui dentro, vamos ver a reação, vamos sentir a condição que ele está e torcemos aí para que ele possa repetir aí as atuações que vem tendo à frente do Flamengo. Pessoal, Dorival falou muito bem do Wesley. Quando o Dorival fala que já tinha convocado o Wesley 2 outras vezes, é porque muitas vezes os treinadores da seleção chamam atletas para completar treinos, tá? Então o Dorival já havia chamado algumas vezes na seleção brasileira por esse motivo. Bom, vamos falar agora sobre os reforços do Mengão. O Flamengo está ganhando 3 reforços agora e pode ganhar mais 2 para a final do Campeonato Carioca. Os 3 reforços que o Felipe Luiz terá à disposição para o jogo contra a equipe do Vasco no final de semana, no sábado agora às 17h45, são Juninho e Alexandre. Vocês sabem, eu já havia dito para vocês, estão treinando desde a semana passada, não jogaram contra o Vasco por causa do piso duro do tapetinho do Botafogo, gramado sintético, mas já estavam à disposição desde a semana passada. E agora o Danilo, que fez um controle de carga porque vinha de 3 jogos consecutivos, também treinou com o grupo e deve ficar à disposição. São 3 grandes reforços que o Felipe Luiz vai ter daqui para frente. Mais 2 reforços são aguardados para a final do Campeonato Carioca. Michael e Everton Soares, o Everton Cebolinha. Ambos iniciaram a transição, que é aquela parte que você sai da academia e passa a fazer academia e atividade física, ainda controlada a cada uma das lesões que os jogadores teve, mas aos poucos eles vão sendo reintegrados ao elenco até o momento em que eles parem de fazer suas atividades separadas e passem a realizar as atividades com o grupo de jogadores. Como eu disse, a expectativa é ter ambos para a final do Campeonato Carioca, que muito provavelmente deve acontecer contra o Fluminense. A semifinal está sendo agora e nós vamos despachar os vice-reinos de vez no jogo desse sábado. Nação, seguinte, bora falar então sobre o Jorginho, tá? Muitas pessoas me perguntando, o Flamengo já fechou com o Jorginho, não fechou com o Jorginho? Como é que está a situação do Flamengo com o Jorginho? Pessoal, a situação é a seguinte. Eu reafirmo o que eu venho dizendo já há alguns meses para vocês. Na primeira parte desta novela chamada Jorginho, o Flamengo focou em conseguir fechar
detalhes contratuais com o atleta do Arsenal. Por que o Flamengo não conseguiu tirar o Jorginho do Arsenal no começo do ano? Primeiro porque o Mikel Arteta teve muitas perdas, como nós tivemos o ano passado, estamos tendo esse ano também por conta de lesão. Então ele preferiu ficar com o Jorginho lá, ainda que esteja o subutilizando. Na goleada de 7-1 que eles deram no PSV, o Arteta fez 5 substituições e não levou o Jorginho a campo. Ele ficou só assistindo do banco de reservas, ou seja, ele está ali para o bel prazer do Mikel Arteta, para a hora que o Arteta não tiver nenhuma opção, colocá-lo. E ele está aceitando essa situação, porque enquanto isso ele está fazendo o curso de treinador dele lá na Europa. Então, na primeira parte, na janela de janeiro, que acabou de fechar, né? Dia 28 de fevereiro, o Flamengo fez de tudo para fechar com o atleta. E fechou. Questões contratuais, salariais, tempo de contrato, tudo certinho com o Jorginho. Então, por que não assinou? Porque o Mikel Arteta pediu para que ele não assinasse um pré-contrato agora. Só que vai rolar essa semana ainda, tá? E a informação que eu tenho é que é até amanhã, sexta-feira, uma reunião, videoconferência, entre Jorginho e José Boto. A ideia do José Boto nessa reunião é convencer o Juninho sim, mas não com valores, tempo de contrato, porque isso já está certinho. Convencê-lo a assinar o pré-contrato. O Boto deve usar o argumento, por exemplo, que essa lealdade que o Jorginho está tendo ao Arsenal, o Arsenal não está tendo muito a ele, uma vez que ele é subutilizado lá. E que se ele assinasse o pré-contrato, não daria maiores repercussões lá na Inglaterra. O que o Boto quer é sair do estigma das novelas dentro do Flamengo. Tudo que a gestão passada sofreu, passou, essa gestão agora não quer sofrer, não quer passar. Então o que os caras querem é assinar o pré-contrato o mais rápido possível com o Jorginho, para que a gente encerre uma janela, uma novela, e não leve essa novela até meados de 2025, quando o Jorginho poderá... Eu falei Juninho alguma vez, pessoal? É Jorginho, tá? Perdoem aqui. Quando o Jorginho poderia já assinar o pré-contrato, que aí já está perto do fim do contrato dele. Então a ideia é sair desse estigma de novelas que duram 6, 7, 8 meses. Agora, para sair desse estigma, tem que convencer o jogador. E esses jogadores têm a mentalidade europeia. O próprio Felipe Luiz, por exemplo, não quis conversar oficialmente sobre o Flamengo enquanto não teve a sua despedida lá na equipe do Atlético de Madrid. Então, essa mentalidade de serem fiéis às respectivas equipes dificultam, às vezes, a questão do encerramento de novelas, principalmente por parte do Flamengo. Bom, então o Jorginho ainda não assinou o pré-contrato, não rolou a reunião ainda, e assim que rolar, eu atualizo vocês, porque aqui a verdade é dita, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Peço mais uma vez para que você se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, seu like é importantíssimo, comenta e também compartilhe para que a gente chegue a mais irmãos rubro-negros, a mais irmãs rubro-negras. Recomenda também, sua palavra é muito mais pesada e importante do que qualquer compartilhamento. Tamo juntos? Obrigado por tudo, fiquem com Deus, saudações rubro-negras!